olha só, a gente vai começar esse conteúdo novo. Aí é o seguinte, como eu falei, a gente vai estar usando tanto o slide que eu preparei aqui, baseado aí dentro desse conteúdo do SAI, e aí depois a gente vai lá para o Geek, porque tem uma parte lá bem bacana que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, vamos agora, vou mostrar o slide para você. Estão vendo aí, gente? Está compartilhando? Sim. Beleza. Gente, então olha só, quando eu falo, aí na apostila do SAI de vocês, está falando o meio rural brasileiro, o espaço rural brasileiro, né? No SAI o tema é o espaço rural brasileiro. Quando a gente for lá para o Geek, vai estar o espaço agrário brasileiro. E aqui no meu slide está o meio rural brasileiro, mas é a mesma coisa, tá? Tem diferenças só com relação a atividades. Um é espaço físico, outro é atividade, que daqui a pouco eu vou já explicar para você. Só que tudo abrange o quê? E tudo isso indica que a gente vai estudar o espaço do campo, não da cidade, tá? Então, o espaço geográfico, ele é dividido em a parte urbana e a parte rural. Então, agora a gente vai estudar um pouco a parte rural do espaço geográfico brasileiro, beleza? Então, tudo que abrange isso, a gente vai estar estudando e tentando aprender um pouquinho mais aí sobre isso. Beleza, gente? Então, vamos lá. O meio rural brasileiro, ou o espaço rural brasileiro, o espaço agrário brasileiro. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que aí, gente, eu acho que não está isso na apostila do SAI, nem está no Geek. Por isso que eu estou trazendo esse slide aqui, porque eu queria trazer algo para você entender, algo um pouco de fora aqui para você entender, tá? Tem o espaço do campo e tem o espaço da cidade. Então, só essa divisão, não. Existem várias nomenclaturas, tem vários conceitos que são importantes a gente entender, beleza? Então, olha só, quando eu falo o termo rural, deixa eu só pegar aqui uma canetinha. Ok. Quando eu falo o termo rural e termo agrário, eles são diferentes no seu significado, tá? No que significam. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é a diferença entre o rural e o agrário. Então, quando eu falo em rural, o rural está se referindo a um espaço, tá, gente? A um espaço físico. Então, rural se refere ao campo, é a mesma coisa que o campo, a área rural. Então, quando eu digo espaço rural, eu estou falando do campo. Ou seja, aquilo que não é urbano, aquilo que não é cidade. O que não é cidade é rural, que é o espaço, tudo bem? Então, quando eu me refiro a rural, eu estou me referindo a um espaço que não é urbano, a um espaço físico. Já a questão de agrário, quando eu falo em agrário, eu estou me referindo, agrário eu estou me referindo a uma atividade, a uma ação, tá? Então, o agrário se refere às atividades que acontecem aqui no meio rural, tá bom? Que acontece lá no espaço agrário. Então, um é o espaço, que é o rural, o espaço que não é urbano, e o outro é a atividade que acontece lá. Tá? O agrário é uma atividade que acontece no espaço rural? Isso. Citação um exemplo aqui, Marcela, que você tá bem familiarizado, tá? Apesar que, imagine, quando você vai lá para Piracaia, lá em Piracaia, né, naquele sítio, aquele espaço lá, ele não é um espaço urbano, apesar que mora gente lá, mas lá é um espaço rural. Lá é o campo, né? Uma área de campo, faz parte ali do município de Atibaia, né? Faz parte do município de Atibaia. Só relembrando, o município é composto pela área urbana e área rural. Área urbana e rural. A área urbana é a cidade, a rural é o campo. Área urbana e rural, todo gera um município. Todo município tem uma área urbana e rural. Então tem a cidade de Atibaia e tem a área rural, que tem várias comunidades, uma delas é Piracaia, onde vocês vão lá no final de semana. Tá? Então ali é um espaço rural, tá bom? Não é urbano. Agora, o que acontece ali, vocês vão lá mais para descanso, mas imagine que tem uma fazenda ali perto que cria gado, produz leite, produz carne. Então, isso é o agrário. É essa atividade que acontece lá. Tudo bem? Sim. Beleza, gente. Alguém mais com dúvida? Posso prosseguir com fé? Sim. Beleza, então. Vamos prosseguir.
Gente, outra coisa que eu quero explicar para você é a diferença, para daqui a pouco a gente ir, se não der nessa aula, na próxima aula a gente vai lá olhar o material do Geek. Mas vamos fazer de tudo para dar hoje. Outra diferença que eu quero que você entenda é a diferença entre agroindústria e agronegócio. Agroindústria e agronegócio caminham juntos, tá? Não existe agronegócio sem agroindústria, nem existe agroindústria sem agronegócio. Tudo bem? Então, para explicar o que é agroindústria, eu quero te dizer o seguinte. A indústria, gente, o agro vem de agro, vem de agrário, né? Agro vem de agrário. Tudo bem? E indústria vem, claro, da atividade de indústria. Agora só, o agro é uma atividade econômica do campo. Tá bom? Então, aqui a gente tem duas atividades econômicas. Ó. O agro é a atividade do campo, rural, como era o café. A indústria é uma atividade da cidade. E esse termo agroindústria, gente, que ele é um termo recente. A gente não pode dizer que ele é um termo antigo, é um termo recente, de algumas décadas para cá. Por quê? Porque com o passar do tempo, a indústria começou a se instalar no campo também. Olha só, a indústria começa na cidade, e a maior parte das indústrias estão na cidade, né, principalmente nos parques industriais, tudo bem? Mas a indústria também começou a ir para o campo, principalmente a indústria de produção de carne, a indústria de produção de gêneros alimentícios, principalmente, tá? Então, olha só, em vez do cara pegar, vamos exemplificar aqui, plantação de cana-de-açúcar, do lado dela hoje no campo já tem uma refinaria para produzir o etanol. Ou seja, isso é a agroindústria, ou seja, é a indústria no campo, é a indústria junto com a atividade agroindustrial lá no campo. Ou seja, isso abrange produção de derivados de leite, né, de carne, leite, queijo. Isso abrange, a agroindústria abrange produção de sucos, abrange plantações, né, de soja, que são... Então, existe a produção do etanol, que vai para os nossos carros, que é o álcool. Então, tudo isso é agroindústria, ou seja, é uma indústria que está no campo. Tem tudo isso no seu canal? Tem esse material, tem então, completo. Depois eu vou lá. Depois lê direitinho que está completo lá, tá? Tá. Mas no geral, Marcela, só para fixar bem, tá? A agroindústria é uma indústria que está no campo, tá? Porque a indústria, sim, o natural é que a indústria esteja na cidade. Então, quando a indústria está no campo, a gente chama de agroindústria, tá? Ou seja, é quando ela está ali na fonte, junto com a produção, junto com a extração, ela já produz a determinado produto. Então, isso é agroindústria. Então, o produto não precisa vir para a cidade, já é produzido lá mesmo, ok? Tá. Por exemplo, você dá um exemplo bem simples. Quando a gente pega a estrada, né, e a gente pega qualquer estrada, aí a gente vê às vezes aquelas refinarias, né, tipo como essa que está aqui, ó, na imagem, geralmente perto de uma plantação de cana ou perto de uma plantação de café, que é uma indústria de moagem, isso é agroindústria. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, na área rural, numa grande fazenda, um frigorífico, um abatedouro de carne, um frigorífico que abate o gado para produzir carne, isso é agroindústria, tá bom? E o agronegócio é toda atividade comercial que envolve aí a agroindústria, tá? Olha só, agronegócio, o negócio do agro, o negócio do campo, tá bom? É você trabalhar a terra, você comprar semente, você plantar, você colher, você contratar os trabalhadores, você vender o seu produto, tudo isso vai ser o quê? Tudo isso é o que a gente chama de agronegócio, tá bom, gente? Todo contato comercial, desde o plantio até a venda do produto, na agroindústria é chamado de agronegócio, tá bom, gente? De chamar de agronegócio. Então, agroindústria é a indústria no campo, né, produzindo no campo, que antes era exclusivo da cidade, e o agronegócio é toda atividade econômica que envolve a agroindústria. Belezinha, gente? Deu para entender bacana? Alguma pergunta, alguma dúvida? Deu. Foi da hora.